Vamos reagir aqui a um vídeo, cara, que esse vídeo pode ditar o futuro aí da segurança pública no Brasil, cara. A gente sabe que o Rio de Janeiro acaba sendo, infelizmente, uma referência, né, de tudo que é ruim, né? Tudo que é ruim na segurança pública, principalmente. E aí, lá no Rio, já tem um domínio territorial de favela. Lá no Rio já tem 7.2, lá no Rio tem ponto 50. Então, lá no Rio tem todo treinamento militar para traficar. Então, você vê que o crime vai escalando, né? O Estado não faz nada, o crime vai evoluindo. A novidade agora é o uso de drone, cara. Mas não é drone só para ver, né? É a área. Não é um drone de monitoramento para fazer um trabalho de orientação. É drone para ataque, cara. Então, tu imagina isso, cara. Aquilo que você vê na Ucrânia, agora você já tem no Rio de Janeiro. Dando certo, daqui a pouco isso aí começa a aumentar e começa a espalhar para outros estados. Então, eu vou começar aqui com a reportagem que fala isso e depois nós vamos colocar o vídeo do Rodrigo Pimentel. Rodrigo Pimentel, como sempre, né, um excelente comunicador com boas informações, boas opiniões. Então, vamos nessa, cara. Reagindo aqui à Jovem Pan, um vídeo da Jovem Pan. Polícia investiga o uso de drones em comunidade. O uso seria para monitorar e também para lançar granadas, cara. Olha só que absurdo. Vamos nessa. Cidade. E o que estão fazendo agora as facções rivais? Agora estão usando drones. Ah, não, só faltava essa. Uso de drones para lançar granadas. Moradores do complexo de Israel, nada a ver ali com a faixa de Gaza, que é aqui no Rio de Janeiro, dominado pelo terceiro comando puro. O terceiro comando puro, o TCP. Relatam ataques aéreos contra o complexo do Quitungo, sob controle do Comando Vermelho, CV. Um vídeo na internet mostra um drone sobrevoando uma residência do Quitungo, supostamente carregando uma granada. A Polícia Civil iniciou uma investigação sobre esses ataques que representam um novo patamar de ameaça na guerra entre facções, evidenciando a urgência de uma resposta eficaz das autoridades. Não vai ter resposta eficaz nenhuma, mas eu quero ouvir você. Isso, se não fosse trágico e humilhante e embaraçoso, seria ridículo. Queria te ouvir. Capês, eu tenho dito aqui, ao longo de muitos programas, que eu acho que o que tem de mais alarmante, além, é claro, dos estratosféricos níveis da criminalidade brasileira, é o nível de normalização que nossas autoridades tratam uma situação como essa. Ah, tem um drone sobrevoando uma favela jogando granadas. Vamos abrir uma investigação. Meu Deus, olha o grau de periculosidade desses fatos. Hoje é uma guerra entre facções. Amanhã... Eu concordo com o camarada aí, mas assim, tem um ponto importantíssimo, cara. Se já foi normalizado ponto .50, que dirá uma granada, né, cara? Que dirá um drone de uma granada. Quantas notícias já tiveram? Quantas vezes a polícia do Rio recuperou uma ponto .50? Não chocou os políticos do Brasil, não chocou a imprensa, não chocou ninguém, cara. Então, assim, é maneira a fala do camarada, eu tô com ele, mas assim, eu vou reforçar que a imprensa não tem interesse nisso. Ela vende a notícia no dia e depois ela não tá nem aí, pô. O governo também não tem. Então quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar a conta vai ser os moradores e os policiais que vão entrar nessa guerra aí, cara. Então, já que ninguém fez nada até aqui, que tal a partir de agora a gente parar de hipocrisia, parar de oportunismo e fazer um trabalho consistente, pressionando governos, governadores e a própria polícia para agir de fato, cara. Porque até agora é só historinha, pô. E o que acontece? Quem tá pagando o preço é o policial que morre nessa guerra, cara. Entendeu? E nada muda. Mas vamos continuar a ver. Essa estratégia será utilizada contra as nossas forças de segurança pública. Amanhã serão drones jogando granadas em batalhões da Polícia Militar, em delegacias da Polícia Civil. E nós vamos abrir uma investigação. Ora, eu já acho um absurdo nós normalizarmos que existe no Rio de Janeiro mais de 50% do território sob comando não da Constituição Federal, não das leis vigentes do Estado brasileiro, mas o comando de um Estado paralelo. Isso é um dado, nós temos mais de 50% de uma das principais capitais do país sob controle do crime organizado e nada se faz.
E aí, eu sou obrigado até a ser repetitivo, me perdoem aqui os meus colegas. Quando vem para a mesa debates de modelos como, por exemplo, o de El Salvador, as pessoas torcem o nariz, dizendo que não, isso não é coisa de um Estado democrático de direito. Eu me pergunto se nós ainda somos um Estado democrático de direito. Ou se nós somos apenas um narco-Estado revestido com um manto fantasiados de Estado democrático. Conta pra Dona Maria e o seu João lá dentro da favela. Ela vive num Estado democrático de direito, onde quem dá ordem é um traficante com um fuzil na mão. Né? Conta pro pai de família que tem uma filha jovem lá e que ele tem que se envergonhar, se humilhar e ver a filha dela, ver ordem, o cara dizer, ó, eu vou namorar tua filha e o cara não tem o direito nem de dizer que não. Isso é Estado democrático de direito? Se tu tiver uma treta com o teu vizinho, tu não pode ir na delegacia, tu não pode ligar o 90. Isso é Estado democrático de direito? Né? Então, assim, o Brasil vive situações absurdas. E o Rio de Janeiro, principalmente. Mas, ninguém tá nem aí, pô. Essa é a verdade, né? Então, tem que cobrar o governador, tem que cobrar o governo federal, pô. E a imprensa bater em cima disso, dando apoio pra polícia, olhando o lado do policial. Que guerra é essa, cara? Que guerra é essa que a polícia tá lutando lá no Rio? Os poucos policiais que estão nessa guerra, não? Porque são poucos mesmo. Ou tu acha que tem 40 mil homens fazendo operação em favela? Não. Indo lá, botando a carcaça, são poucos. Né? Então, tem que aumentar a força policial, tem que aumentar as condições da polícia, mas ninguém faz isso, tem que dar legislação decente para a polícia. Vamos ouvir. De direito, porque se nós temos uma das principais capitais, mais de 50% tomada pelo crime organizado, nem Estado ali nós somos mais. Ali é um território paralelo, que inclusive também é vedado pela Constituição Federal. Então, eu acho que o Brasil precisa parar com essa hipocrisia. Não é o populismo penal o problema aqui é a hipocrisia penal. É nós não considerarmos a gravidade da situação que se encontra a segurança pública do país em razão do altíssimo poder das facções criminosas. Eu vejo com espanto uma situação dessa. Se eu morasse, sei lá, a 50 quilômetros de um lugar como esse, eu já colocaria minha família dentro de um carro, venderia ou alugaria minha casa e iria morar num lugar muito longe, porque eu acho que isso é uma situação inaceitável, perigosíssima para qualquer pessoa. Enfim, fica aqui a minha tristeza registrada de ver que é mais um capítulo de crescimento, de agigantamento das organizações criminosas, do problema da segurança pública e de inércia das nossas forças policiais, do nosso Estado como um todo. São 14 horas e 28 minutos. Cara, complicado, né? Vamos ver o que Pimentel fala sobre isso. Chegou a guerra do terceiro comando com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Em 2020, na guerra do Azerbaijão com a Armênia, drones foram utilizados aí carregando explosivos, né? Depois, na guerra da Ucrânia com a Rússia, a mesma coisa. E agora o Comando Vermelho e o terceiro comando copiam esse modus operandi. E veja essas imagens aí do terceiro comando, né? Do drone do terceiro comando lançando em cima do Comando Vermelho, na mais recente guerra do Rio de Janeiro. É guerra mesmo, viu, gente? Veja o desespero também dessa moradora de uma comunidade, onde um drone carregando um explosivo caiu no seu quintal. Poderia a família dela, com certeza, poderia provocar gravíssimos. Bandido da Cidade Alta, tá me entendendo? Jogou uma granada aqui dentro da minha casa, em cima do meu terraço, tenho um filho especial, tenho 3 crianças dentro da minha casa, isso é uma covardia. Com todo esse drama no Rio de Janeiro, um partido político, o PSB, solicita ao STF o fim das operações policiais nas comunidades. Como se a comunidade fosse vítima da polícia, e não desses comandos, dessas facções que utilizam essas bombas improvisadas aí, causando um transtorno para a população. Com a DPF 635 não dá para combater isso. Aliás, nem se a Polícia Militar fosse autorizada, porque a Polícia Militar, a Polícia Civil não dispõe de tecnologia para derrubar, para abater esses equipamentos. E pode ter certeza, isso vai virar moda no Rio de Janeiro. Eles vão ser utilizados para atacar batalhões, delegacias, para realizar ações de terror. As duas facções, Terceiro Comando e Comando Vermelho. E quem sabe... O que acontece aí, cara? O cara do Comando Vermelho, ele tá vendo essa reportagem e o fornecedor já tá do lado dele ali já, ó, oferecendo, pô, pra vender. Entendeu? Então, assim, se um tem 762, o outro tem. Se um tem 5, o outro vai querer ter 10. E o cara tem drone, o outro vai estar também. Agora, tem uma notícia pra te falar, cara. Operar drone pode até ser fácil, né? Um dronezinho desse aí. Já tem muita gente operando drone. Eu não sei.
Mas eu sei que não é qualquer um que opera um drone. Mas tem gente que aprende ali, pô, sozinho. Agora, ou pegar um drone desse porte aí que carrega uma granada, quantas pessoas têm habilidade para pegar um drone desse? Então, tem que também tomar cuidado, né, com essas pessoas que estão vendendo esse tipo de serviço pro tráfico, né, cara? Assim como o cara que dá treinamento militar. É isso, cara. O Estado não consegue evitar que o cara compre uma ponte .50. Vai evitar que o cara compre drone? Meu irmão, entra cargas e cargas de armamento no Rio de Janeiro. E dirá um dronezinho. Uma observação, Glauber, esse drone aí é aquele de 20 mil reais de uma marca famosa, né? E ele tem autonomia de voo, ele chega até 15 quilômetros de distância, né? E tem autonomia de 46 minutos, pô. Então, assim, o cara consegue ali, porra. Quem conhece o Rio sabe que 15 quilômetros é bastante coisa, né? Porra. Então, meu irmão, você consegue fazer um ataque não precisa ser na outra favela, você pode fazer uma 5, 10, 6, 7. Então, cara, eu falei esses dias aí, cara, que nessa guerra, ela é uma guerra de uma etapa só, né? Onde tem uma operação e a polícia pega o armamento e depois a gente não vê uma evolução, né, cara? Os policiais que vão nessa guerra são homens corajosos, heróis, eles individualmente, né? A estratégia, o comando da polícia, os governadores precisam dar respostas, né? Mais macro, né? Não pode ser só ação isolada. Nas ações isoladas, bato palma para todos os policiais do BOP, do GAT, tudo isso. Agora, quando a polícia vai lá e apreende 15 armas, o tráfico vai lá e vende 50, pô. E os caras têm dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Então tu acha que o Comando Vermelho vai ficar de fora dessa? Vai saber que o TCP tem drone desse e não vai atrás? Ele vai comprar também. Então é guerra, mano. Um tem, o outro vai ter também. Vamos terminar o vídeo do Pimentel que eu tenho mais coisa pra falar. Vamos lá. Dia também as milícias. Cabe ao governo federal e duas facções para atacar batalhões, delegacias, para realizar ações de terror. As duas facções, Terceiro Comando e Comando Vermelho. E quem sabe um dia também as milícias. Cabe ao governo federal imediatamente mandar uma equipe para o Rio de Janeiro com equipamento de guerra eletrônica para poder sabotar, para poder impedir que esses equipamentos decolem, né? Lembrando que boa parte dessas favelas ficam aí no terminal da pista do Galeão. Uma ameaça também à aviação civil no Rio de Janeiro. Então preste atenção a esse novo modus operandi, a essa guerra das facções que as pessoas não querem enxergar e que partidos políticos, de forma ingênua, prejudicam o combate a esses narcoterroristas que agora estão utilizando táticas de guerra no Rio de Janeiro. É, cara, e verdade, isso que o Pimentel tá falando é o seguinte, cara. Ainda tem, né, o Galeão próximo. E enquanto partido político, enquanto tem a DPF, enquanto tem essas situações de não poder operar, de limitando a polícia, em vez de incentivar, em vez de ter um apoio para a polícia do Rio de Janeiro, não. Tem restrição da atividade policial. Os caras estão se preparando, pô. E se preparando com força, né? E o drone, cara, ele vai ser utilizado, né, já no monitoramento em todas essas guerras e vai ser muito comum a partir de agora. E vai ser com a polícia também, pô. Os caras vão usar isso com a polícia. E a polícia, de repente, não vai ter nem a capacidade de fazer uma guerra eletrônica, como o Pimentel falou. Então, continuando o assunto aí, vamos continuar aqui a reportagem da Jovem Pan. Agora, meu querido João Belucci, dá para acreditar quando vem essas frases feitas, as autoridades vão dar uma resposta eficaz? Nós falamos há pouco da Bahia, estamos falando do Rio de Janeiro, que é dominado pelo crime organizado, podemos falar em qualquer local do Brasil em que a segurança pública vai mal e é a principal preocupação do brasileiro. Deixaram chegar nesta situação em que o crime organizado é um estado paralelo. Agora, qual será a resposta eficaz? Vamos terminar primeiro essa polarização política no país, vamos ver a questão lá de outras coisas mais graves e mais imediatas que estão aqui tomando o noticiário brasileiro, não é? Para depois a gente enfrentar realmente o crime organizado, não é verdade? Aqui não é, como é que é? Organização
a venda de presente, né? Aqui é a organização criminosa pra valer, né? Pra valer. E você vê que a pessoa que jogou granada, foi o que o Diego disse e você colocou, vai abrir uma investigação e vai apurar. Estava observando as notícias desse ano ainda, no Rio de Janeiro, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro passou a usar drones para fiscalizar motoristas de trânsito. Drones para fiscalizar motoristas de trânsito, a GCM do Rio. Passando lá quem furou a lei seca ou quem andou na faixa do acostamento e aplicando multas. Ou seja, seria possível o Estado brasileiro, o Estado fluminense, usar os drones para mapear todas as comunidades que estão fora do controle do Estado. Todos. O que falta é vontade política. Assim como ocorre lá na faixa de Gaza, com o Hamas instrumentalizando a população para combater Israel, acontece nas comunidades do Rio de Janeiro. Os criminosos, covardes, se escondem atrás da população em sua imensa maioria honesta e trabalhadora. Então, seria muito possível o Estado, com a ajuda da União, o Estado fluminense, por um batalhão de drones fiscalizar a comunidade e extirpar de lá os criminosos. Agora não faz porque não quer. Os criminosos já estão usando os drones. Os drones já estão altamente consolidados. A gente vê na guerra da Ucrânia com a Rússia o que eles são usados de drones para matar soldados que infelizmente são jogados lá no fronte por aqueles líderes atuais, lembrando que os líderes atuais são de gabinete, não são igual os líderes antigos forjados no campo de batalha que iriam lá. Os hoje são de gabinete apertando o botão para matar soldado inocente. Wilson Pedroso... Cara, interessante o que ele falou, né? A polícia usa o Estado usa a tecnologia na intenção fiscalizatória de arrecadação, né? Multa e tal. Agora, e no combate ao crime? Se tivesse um mapeamento, né? E você coleta a prova ali pela imagem do drone, que é uma imagem de altíssima qualidade. O drone lá em cima, o cara nem vê. A televisão faz isso, né? A polícia, quando precisa, faz. Só precisa ter um projeto, né, cara? Eu não vou ficar dando pitaco, não é minha área, mas assim, se o crime tá usando, se uma facção usa, as outras vão usar. E, ao que parece, a polícia não tem essa estrutura e não tem nem autorização para usar. Então, assim, tem que evoluir, porque senão vai estar sempre um passo atrás, né? Passo atrás da criminalidade. Vamos ver, vamos continuar. Diego Tavares falou há pouco que se ele morasse a 50 quilômetros desse lugar, ele põe a família no carro e fugia para outro local. Agora, e 99% da população trabalhadora e honesta que é obrigada a viver nesse local e não tem para onde ir? Qual será a resposta, abre aspas, eficaz das autoridades? Nenhuma. Aquela sociedade continua refém da milícia e do narcotráfico. E muitas vezes a gente fica reclamando, votou no deputado que é ligado ao narcotráfico, votou no deputado que é ligado à milícia. Para onde eles vão correr? Não tem para onde correr. Eles têm que balançar a cabeça porque o narcotráfico e as milícias tomaram o poder nas comunidades. Eles representam o Estado. E eu, diferente do Diego, não vejo com espanto, não. Desde quando o narcotráfico, a milícia ou os grupos organizados não estão com armamento de fogo muito maior do que a polícia? Muito maior, principalmente no Rio de Janeiro. A gente acabou de ver o Rony Lessa, em uma das suas declarações, dizendo que trazia de fora armamento de fogo que ele preparava no quintal de casa, onde ele preparava, de armamento justamente por narcotráfico, justamente para a milícia. E vem o Guilherme Mendes me falar que o CNJ está certo em decidir contra as saidinhas porque está olhando pelo lado da ciência. Que lado da ciência, meu filho? Nós estamos com drone. Sabe onde eu estou vendo drone soltar bomba e soltar granada? Lá no Iraque contra o Hamas. Lá, que é uma guerra de verdade, e nós estamos vendo aqui o que acontece. A polícia falando assim, olha, agora vamos averiguar. Averiguar nada. Cadê a inteligência da polícia? A polícia já deveria estar sabendo que os bandidos estavam comprando armamento de fogo pesado, que muitas vezes são surpreendidos, assim, né? E agora drone. Não é ser essa história de, olha, agora vamos averiguar nada. Se tivesse inteligência, se tivesse um plano de segurança pública decente nesse país, eles não iam ser pegos de surpresa. Continua o Rio de Janeiro com aquela mesma história dos anos 80, onde a polícia sobe o morro, leva tiro e desce e recua. Sobe o morro, leva tiro e desce e recua. Não tem inteligência, ou seja, o
e o primeiro comando, ou as milícias vão continuar fazendo o papel de Estado nessas comunidades e as pessoas não vão ter para onde correr. É o dinheiro que corrompe, é o dinheiro que coopta o jovem. Cara, o camarada falou ali, pô, ponto interessante, só que assim, se essa tal inteligência da polícia fosse possível, né, a gente não teria crime, né, cara? Não é bem assim, né? Agora, o drone, cara, o drone tá na mão do crime e não tá na polícia. Ponto 50 tá na mão do crime e não tá na polícia. O crime tem 50, 60 mil homens. A polícia tem menos que isso. Todos os homens do crime estão em posição de combate. Já parou pra pensar nisso? E quando a gente fala que o efetivo da polícia é 40 mil, mas quantos desses 40 mil, 50 mil estão em posição de combate? Os soldados do tráfico, todos estão em posição de combate, mano. Todos eles estão dentro de uma favela com arma na mão. Será que a polícia tem uma arma para cada homem no combate? Então, assim, que tá em desvantagem já faz tempo, pô. Talvez por isso que os caras dominam e ninguém faça nada, né? Isso e outras coisas, né? Também. Vamos. Que está fora da escola para que ele trabalhe como aviãozinho do tráfico e ganhe o que ele jamais ganharia num trabalho honesto. É o dinheiro que compra o Wilson os armamentos. Agora, dá para você dar uma resposta eficaz, como estão falando aqui as autoridades, esse problema dos drones que custam uma fortuna, tão caros que a Rússia teve que importar os drones iranianos porque ela não consegue dar conta do custo dos seus drones que são mais caros na guerra contra a Ucrânia. Se não houver uma investigação contra todas as organizações criminosas para que sejam asfixiadas financeiramente, não só ações pontuais, a ponta do iceberg, e que vão para a mídia e dão a impressão de que está sendo feito alguma coisa. Não, investigação profunda e ampla. Será que vai ter algum tipo de solução? Olha os nomes. Terceiro Comando Puro contra o Comando Vermelho, entrando o primeiro comando da capital, entrando a Fraternidade Criminosa, nomes, organizações que estão se tornando mundialmente conhecidas. Eu queria que você discutisse isso. É um estado alarmante que já passou do ponto de vista do ridículo, está assustador. E que só existe, perdão, Wilson, por conta da penetração no Estado, senão não existiria. E o que falta também, Capês, é justamente essa investigação, trazer esses recursos e investir na segurança pública. Muitas vezes a gente vê essa saída de dinheiro e retorno investido em quê? Não é de segurança pública, porque a polícia continua mal equipada, a polícia continua não usando aparelhos de inteligência que tem nos Estados Unidos, que pode ser da Rússia, pode ser onde for. Israel. De Israel. Cadê o dinheiro que é capturado? Porque vira e mexe a gente pega de dinheiros capturados do primeiro comando e do Comando Vermelho, que são as maiores e a gente não tem retorno ou não vê retorno de investimento nas polícias, seja ela na Polícia Federal, seja ela na Polícia Estadual, seja ela nas GCMs, que fazem o combate menor aqui nos municípios, mas cadê esse dinheiro que é capturado? Cara, existe um fundo milionário, mesmo, que é o Fundo da Segurança Pública, existe um fundo do sistema penitenciário, né? E esse dinheiro ele não é nem usado, pô. Não tem, nem executa esse dinheiro fica sendo usado pelo governo lá, fica parado. Bom, sobre dinheiro, é o seguinte, cara. O Estado tem dinheiro e não sabe usar seu recurso. O Estado tem um efetivo e esse efetivo não é atuante. Por quê? Porque o Estado mesmo amarra a tua polícia. Então, como eu falei, se no Rio tem 60 mil traficantes, metade dele pelo menos tem arma, tem fuzil. E a polícia? A polícia tem X mil homens, só que no combate mesmo, tu vai ter pouquíssimos. Vai ter pouquíssimo. Naturalmente, essa conta não vai dar certo, né? Ao longo do tempo, isso só vai piorar. Outro ponto. O Estado tem que ter inteligência, o Estado tem que ver... Aí o Capês falou, pô, esse caríssimo, um drone desse. Mano, volta e deu a informação aqui que um drone desse custa 20 mil. Cara, um fuzil custa 50. E tem mais de 30 mil. O que é 20 mil no drone? Então, se não cortar o dinheiro, não corta a compra de armamento, a compra de policial corrupto, a compra de juiz corrupto.
a compra de político. Enquanto tiver um monte de gente consumindo a droga, enquanto tiver um monte de dinheiro na mão dos caras, os caras vão usar, pô. Vão usar por quê? Porque eles vivem... Isso pra eles é poder, é guerra. Hã? Eles estão em guerra. Quem não tá em guerra? O Estado. Pro Estado tá tranquilo, tá tudo bem, pô. A DPF 635 não pode operar, mas isso, aquilo, mais aquilo lá. Não. É isso, cara. A má notícia é que ainda vai piorar muito. Entendeu? E normalmente a gente fala assim, ainda vai piorar muito antes de começar a melhorar, né? Vai piorar muito e zero projeção, expectativas de melhora. É só de piora. Felizmente. Então, fica atento aí, se proteja do jeito que tu pode e faça tudo que for possível que tá no teu alcance pra gente tentar melhorar isso aí, viver um país melhor.